Quando as crianças são impedidas de vir a Jesus. Convido você a me acompanhar neste vídeo até o final, onde vou estar abordando a respeito desta pergunta e pautar a minha resposta a partir do texto de Marcos, capítulo 10, entre os versículos 13 e 16. E este texto diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quando as crianças são impedidas de vir a Jesus? A primeira resposta a esta pergunta é através do batismo, quando os pais negam ao seu filho ou à sua filha o batismo, ou fazem pouco caso, ou demoram muito tempo para levar a sua criança para a pia batismal. Desta forma, então, estão negando à criança a oportunidade de virem até Jesus. Então, esta é a primeira resposta. Uma outra resposta é quando não há instrução da palavra de Deus nos lares. Diz o texto de Deuteronômio que os pais têm uma responsabilidade de inculcar nos seus filhos a respeito do mandamento, da palavra de Deus, a respeito de Jesus. Se os pais não fazem isso em casa, de certa forma estão impedindo essas crianças de chegarem até Deus. Por exemplo, quando não tem o hábito da oração, a oração para agradecer pelos alimentos, a oração pelo dia que passou, a oração antes de dormir, uma oração antes de uma viagem ou algo parecido. Quando os pais fazem isso, estão negando ou impedindo as crianças de virem até Jesus. Também uma outra forma das crianças serem impedidas de vir a Jesus é quando são ensinadas a elas o contrário do Evangelho, o contrário de Jesus. Ou costumes pagãos, costumes que não conferem a fé cristã e desta forma então acabam colocando valores diferentes do cristianismo na cabeça, na mente das crianças. Também quando não levam a criança para o estudo da palavra, para a igreja, para o estudo bíblico. Desta forma, então, os pais estão impedindo os seus filhos a estarem perto de Jesus e a conhecerem mais quem é Jesus na sua vida. Da mesma forma, quando há uma negligência em relação a cultos infantis ou a escola dominical que é oferecida pela igreja. Quando os pais não levam seus filhos à igreja ou não levam seus filhos à escola dominical, desta forma, eles não estão sendo responsáveis diante de Deus na educação cristã dos seus filhos. Cabe a eles, portanto, esta responsabilidade, levar essas crianças à igreja, à escola dominical, para que elas assim possam conhecer mais quem é Jesus. No texto do Evangelho, nós percebemos que Jesus ama as crianças. Neste momento, as mães estavam trazendo os seus filhos até Jesus, mas os discípulos estavam repreendendo estas mães, porque achavam que estava atrapalhando. Muitas vezes os pais acreditam que os seus filhos atrapalham na igreja, atrapalham no culto, e preferem então ficar em casa ou deixar os seus filhos em casa para não, entre aspas, atrapalhar na igreja. Pelo contrário, nós podemos afirmar que a criança na igreja, no primeiro momento, quando ela não conhece o espaço, talvez ela possa atrapalhar. No entanto, com o passar do tempo, ela vai se acostumar com aquele ambiente e vai ser uma bênção para ela, para a família e também para a igreja. Nós não podemos colocar desculpas para não ajudar as crianças a conhecerem a Jesus. Devemos sim zelar pela sua educação, zelar pela sua formação, zelar pelo conhecimento que elas terão a respeito de Jesus. Isto é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da igreja viabilizar sempre para as crianças oportunidades para que elas possam achegar até Jesus, virem até Jesus, conhecer quem é Jesus e moldar as suas vidas a partir do momento daquilo que elas entendem a respeito do seu Salvador. Portanto,
uma palavra aos pais. Assumam esta responsabilidade diante dos seus filhos. Não apenas os conduza para a escola secular, onde eles aprendem português e matemática e tantas outras disciplinas, mas, acima de tudo, conduza-as para Jesus, a fim de que elas possam conhecer o Evangelho, conhecer quem é o seu Salvador e moldar a sua vida cristã a partir desse conhecimento que têm de Jesus. Vocês, pais, adultos, são responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. As nossas crianças estão sendo impedidas de virem a Jesus? Que a nossa resposta seja não. Nós não admitimos que os nossos filhos sejam impedidos de chegarem até Jesus e conhecerem o seu Salvador. Deus abençoe a todos nesta reflexão. Um grande abraço.